Fala, galerinha, tranquilos? Espero que a net fique melhor hoje, hein? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Na aula... E aí, Wagner? Presença garantida. Sairinha, Guto, Neném. Quem que é essa Neném? Primeiro nome. Rosana de Palmas. Estou te esperando na pós, hein, Rosana? Então, ontem, né, na verdade, eu comecei a gravar uma live sobre o agente infiltrado. E aí eu fiquei falando igual um louco. E aí quando eu percebi, já tinha caído tudo, ninguém estava ouvindo nada. E aí os alunos me falaram depois que a live tinha cortado no meio. E eu não achei que tava de zoação comigo, mas quando eu fui ver, na verdade tinha cortado. Não deu pra ouvir nada, não deu pra ver nada. Vamos ver se é a primeira vez. De onde que você é, neném? E aí vamos ver se hoje a gente consegue dar seguimento. Gente, olha, às vezes quando a minha internet está muito ruim eu não consigo ver as mensagens. Mas fiquem clicando na tela para eu ver que vocês estão aí, Rio de Janeiro. Prazer, Simone. Bem-vinda à live. E então, cliquem aí na tela para eu ver. Isso, as operadoras são horríveis. Vamos processar todo mundo, vai. Sacanagem. E aí quando está subindo o coraçãozinho eu vejo. Gente, convidem aí os seguidores para a gente bater um papo legal aqui e dá pra gente interagir. Me informaram também que às vezes tá caindo porque o vídeo é muito longo. E aí quando eu vou salvar o vídeo, se ele tá muito longo, parece que ele corta um pedaço. Então, vamos tentar fazer uns videozinhos mais curtos e aí a gente tenta fazer mais vezes. Olha, meus alunos pediram para que eu fizesse um canal no YouTube, e aí eu estou pegando os vídeos do Periscope e jogando todos no YouTube. Claro que sem edição nenhuma, igual a gente está falando aqui no Periscope mesmo, acho que é até mais engraçado. Então depois me procurem lá no YouTube, só colocar, acho que professor Vinícius Abdala já acha e é mais tranquilo. Se não conseguir ver pela reprise do Periscope, ou então depois de 24 horas quando some aqui, vocês conseguem encontrar lá com maior facilidade e dá para ver e rever, enfim. Bora lá então? Olha só, vamos só retomar um pouquinho a nossa discussão. Vocês percebem que às vezes quando eu chego perto da câmera assim é porque eu não consigo enxergar de longe. E aí eu volto para ver quem está falando, quem não está. Mas bora lá. Então tá, nós começamos a falar ontem um pouquinho sobre as espécies de flagrantes, né? E aí discutimos a ideia do flagrante próprio, impróprio, presumido, preparado e esperado. Quando nós falávamos do flagrante preparado e esperado, eu disse para vocês que nós iríamos deixar esse assunto para uma live próxima, que eu queria introduzir com vocês a ideia da utilização do agente infiltrado, ou a ideia do agente infiltrado no ordenamento jurídico brasileiro. Antes que caia, olha, se alguém quiser aprofundar no tema e tiver interesse sobre essa temática, eu tenho um pequeno livrinho sobre agente infiltrado frente ao processo penal constitucional. Se quiserem, deem uma olhada, que isso vai ajudar para alguma prova de concurso mais específico, tá? Qualquer dia nós vamos fazer um sorteio do livro também, tá bom? Então vamos voltar. Olha, então em tese a gente tem que aprender a diferenciar o agente infiltrado do agente provocador para o agente à paisana. Quando nós estamos falando de agente à paisana, nós estamos falando em tese de um agente público que se disfarça de civil e fica nas redondezas daquela localidade onde a criminalidade é maior, esperando a prática do crime. Em linhas gerais, ele fica simplesmente esperando a ocorrência do crime. E quando o crime ocorre, ele em tese dá voz de prisão. Prisão em flagrante na maioria dos casos. Quando eu estou falando de agente provocador, eu estou falando daquele agente que incita o crime. A doutrina fala que o agente ele cria o crime e ele cria o próprio criminoso. Isso significa dizer que sem a provocação do agente, nós não estaríamos ou nós não teríamos uma tipificação, ou um crime ocorrido, ou um fato tido como típico, ilícito e culposo. Quando nós estamos falando diante do agente infiltrado, nós estamos falando de um ente, de alguém
representando o Estado, claro, que vai intervir em uma organização criminosa. E dentro dessa organização criminosa ele vai angariar provas para mais tarde trazer para dentro do processo, e aí sim a gente ter a possibilidade de contraditório e ampla defesa. Agora um detalhe importante. A lei de utilização do agente infiltrado, ou o agente infiltrado, ele é introduzido no ordenamento jurídico de forma mais especificada depois da lei 12.850 de 2013. Está travando, gente? Alguém está falando que está travando. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho ou está travando? Alguém me responde. Travando não? Sim, não? Estou em dúvida. Então beleza, aí tá normal? Então tá. Vai clicando aí na tela para eu ver que está normal, porque daí eu vejo no coração e vejo que está normal. Ok. Às vezes trava, tá? Tranquilo. Então, retomemos. Aqui na legislação brasileira, nós não tínhamos uma lei específica para a utilização do agente infiltrado. O que nós tínhamos era uma lei de crimes de drogas ou a lei de organização criminosa, que em um artigo apenas em cada uma delas colocava a possibilidade de utilização do agente infiltrado. Depois de 2013, com a nova lei de utilização da organizações criminosas, que vai definir o que é organizações criminosas, enfim, ele traz um capítulo específico sobre a utilização do agente infiltrado. Lá ele vai falar, por exemplo, que o agente público vai ter que ter autorização do magistrado, vai ter que ser solicitado por um delegado ou pelo MP, enfim. Essas nuances a gente deixa para um próximo momento. Porque o que eu quero discutir com vocês é a utilização do agente infiltrado correlacionado ao princípio do nemo tenetur se detegere. Primeiro vamos cá. Vamos pegar um caso emblemático para que a gente possa discutir. Então já sabemos a diferença, né? O agente apaisano, ele fica ali esperando o crime, o agente provocador, ele incita o crime, ele cria o crime, e o agente infiltrado é aquele policial, em linhas gerais, que vai ficar disfarçado de criminoso dentro de uma organização criminosa. Então ele tem a confiança dos membros da organização criminosa para depois trazer provas para dentro da ação penal, e como consequência a gente tem um processo penal. Agora repare, existe um caso muito emblemático que é o caso Teixeira de Castro versus Portugal. Esse caso, claro, aconteceu no âmbito da comunidade europeia, mas é um caso que repercute no âmbito internacional e repercute nos outros países, porque é o primeiro caso emblemático correlacionado a essa temática. Olha o que ocorreu. O caso é, os policiais disfarçados lá em Portugal se disfarçaram de civis, ou seja, não estavam aparentando que eram policiais, foram até a residência de um amigo de Teixeira de Castro e solicitou uma grande quantidade de drogas. O amigo falou: olha, eu não tenho, mas eu sei quem tem. Então foram até a casa de Teixeira de Castro, solicitaram a compra de drogas. O Teixeira de Castro falou: não tenho. Os policiais, então, que até então ninguém sabia que era policial, tirou do bolso um maço, e aí o inquérito falava desse jeito, um maço de notas, e mostrou para o Teixeira de Castro. O Teixeira de Castro então falou: espera um pouco que eu vou buscar. Ele saiu, ele buscou a droga e ele voltou. Quando ele voltou, ele foi preso em flagrante. Depois da prisão em flagrante, teve a ação penal gerou o processo, que ao final gerou a possibilidade da decisão, do exercício da jurisdição, e o juiz então o condenou. Teixeira de Castro foi condenado em todas as instâncias, e a grande discussão que se travava no momento era: nós estávamos diante de um agente infiltrado ou nós estávamos diante de um agente provocador? Olha, todas as instâncias portuguesas, as instâncias jurisdicionais em Portugal na época, entenderam que estaríamos diante de um agente infiltrado. Como estávamos diante de um agente infiltrado, e eu tinha previsão legal, eu tinha a ideia da anterioridade legal, isso significava dizer que eu não tinha resquício de legalidade na prisão. Olha, e aí, gente, só abrindo parênteses, eu só posso utilizar o agente infiltrado porque eu tenho uma lei que o previne. E mais que isso, eu tenho uma lei que o previne que seja anterior ao fato praticado, né? Princípio da legalidade com a ideia de anterioridade legal, né? Então aqui, tranquilo, perfeito para todo mundo, né? Então volta.
As instâncias então portuguesas chegaram à conclusão de que Teixeira de Castro ele deveria ser condenado porque estaríamos diante de um agente infiltrado. Então a infiltração policial, como ela era permitida pela legislação, essa legislação então fez com que Teixeira de Castro não tivesse nenhuma ilegalidade em sua prisão. Detalhe, lembra quando nós falávamos que o processo penal ele tem que respeitar os princípios, ou nós temos que visualizar o processo penal pelo viés constitucional, e então eu tenho que, para que eu tenha um processo legal, para que eu tenha um devido processo legal, eu preciso de ter respeito aos direitos e garantias fundamentais, e esses direitos e garantias fundamentais, quando eu estou no âmbito interno de cada país, a própria nomenclatura fala de direitos fundamentais, mas quando eu estou no âmbito internacional, eu chamo de direitos humanos. Na verdade, o que muda é só a nomenclatura, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque nas instâncias internas de Portugal, Teixeira de Castro foi condenado. Em tese, partiu-se do pressuposto que nós não estávamos ferindo nenhum direito fundamental do Teixeira de Castro. O processo ele correu um devido processo legal, não teve desrespeito ao contraditório e ampla defesa. Então, a gente tinha sim vícios de legalidade. Só que Teixeira de Castro ele recorreu à Corte Europeia de Direitos Humanos. Nesse recurso à Corte Europeia de Direitos Humanos, Teixeira de Castro alegou a violação ao artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que tratava do processo equitativo. E aí discutia-se muito a ideia de que, olha, na verdade eu não estou diante de um agente infiltrado, eu estou diante de um agente provocador. E a tese da defesa foi interessante no sentido de que, olha, não adianta eu ter a possibilidade de utilização de um agente infiltrado, eu angariar as provas e depois trazer para o processo e falar, olha, agora no processo você pode se defender, agora no processo você tem contraditório e ampla defesa. É aquela mesma tese que aqui no Brasil a gente conhece como processualização do procedimento, que o Gierles Nunes tenta trabalhar um pouquinho. É a ideia de que, se eu não estou respeitando direitos e garantias fundamentais na investigação criminal, na fase que eu não deveria e que eu não tenho, claro, o contraditório e ampla defesa, porque eu estou diante de um procedimento, se eu desrespeito direitos e garantias fundamentais na fase do inquérito, na investigação, de nada adianta eu trazer para dentro do processo. E aí, então, a Corte Europeia de Direitos Humanos absolveu Teixeira de Castro, dizendo o seguinte: claro que nessa hipótese nós estávamos diante de um agente provocador. O agente induziu a prática do crime, o agente fez com que Teixeira de Castro cometesse o fato criminoso. Se eu não tivesse essa indução, eu não sequer teria a possibilidade de instauração de inquérito policial, nem de ação penal, quiçá de processo que gerasse a condenação. Isso fez com que a Corte Europeia de Direitos Humanos falou, então, olha, nós não estamos diante de um agente infiltrado, nós estamos diante de um agente provocador. E isso faz com que, então, eu tenha que ter a absolvição de Teixeira de Castro. Mas por que eu estou falando isso aqui na nossa ideia de realidade brasileira? Gente, estão me ouvindo? Estão vendo? Tá certinho? Não estou vendo nada aí na tela. Travou, será? Beleza. Então tá, Guto, você vai me auxiliando aí. Tá tranquilo, tá favorável, vamos continuar. Pronto, se a gente teve a violação de direitos humanos correlacionada à Corte Europeia de Direitos Humanos, por que a gente está trazendo isso para o cenário brasileiro? Porque, repare, aqui no Brasil, nós também temos a ideia do direito ou da possibilidade ou da obrigatoriedade do Estado de respeitar o contraditório e a ampla defesa. E dentro da ampla defesa, quando a gente fala da ramificação da ampla defesa, tanto na defesa técnica quanto na autodefesa, nós temos a possibilidade de utilizar dentro da autodefesa o direito ao silêncio. Não é assim? Então, quando eu falo em direito ao silêncio, eu falo, eu tenho o direito de permanecer calado e esse silêncio nunca poderá ser usado em desfavor. Isso significa dizer que mesmo que eu não queira colaborar, mesmo que eu prefira ficar calado, esse não colaborar ou esse ficar calado não pode ser analisado em meu desfavor. Tá, mas como a ramificação
do direito ao silêncio, eu tenho o princípio do nemo tenetur de tegere, que é a ideia de não produção de provas contra si mesmo. Isso significa dizer, gente, que eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. Se eu quiser produzir, ok, perfeito, ótimo. Mas eu não sou obrigado. Mas para que eu possa ter o discernimento de ser ou não obrigado, eu preciso daquela primeira ramificação lá do devido processo legal, que é o contraditório, que é a informação para que eu possa reagir. E agora tragam para o nosso exemplo. Imagina a infiltração de um agente policial. Um agente policial infiltra na minha organização criminosa. Ele se faz passar por criminoso. Eu tenho total confiança nesse agente infiltrado. Eu então passo todas os detalhes da minha organização criminosa, passo até o caixa, porque minha organização é super legal, ela é super certinha, ela tem data de carregamento de chegada, ela tem caixas, enfim. Todas essas informações eu passo para o agente infiltrado. O agente infiltrado então pega tudo isso e envia para quem é competente para instaurar a ação penal. Repare, a grande pergunta que se coloca é: se eu não tivesse a infiltração de um agente dentro da minha organização criminosa, eu iria lhe passar essas informações? Ou, se eu soubesse que se tratava de um agente infiltrado, eu iria lhe passar essas informações? É óbvio que não, é evidente que não. Se eu respondo que não, eu estou falando então que eu estou ferindo o princípio do nemo tenetur de tegere. É como se eu estivesse desconsiderando a possibilidade que eu tenho de não produção de provas contra mim mesmo. E se eu estou desconsiderando uma análise principiológica, em tese eu estou gerando ilegalidade na persecução criminal. Porque, gente, não basta falar que na primeira fase da persecução criminal ou da investigação ou do inquérito não tem contraditório ampla defesa, só tem contraditório ampla defesa na fase do processo. Não basta a gente discutir isso e afirmar o seguinte: olha, no âmbito da investigação eu posso utilizar de todos os meios possíveis e inimagináveis, e depois na época do processo você vem e se defenda. Se eu já produzi todas as provas contra mim, como é que eu vou me defender durante o processo? Isso significa que parece que o Estado, tentando combater a dita criminalidade, usa de todos os meios, ou pode utilizar de todos os meios que ele achar necessário para que ao final obtenha a condenação. Repare que a gente está tendo uma inversão de valores. Ao final do processo a gente tem que ter uma decisão justa. Lembra que nós já discutimos a ideia da decisão justa? A decisão justa é aquela que respeita direitos e garantias fundamentais, aquela que tem o devido processo legal. E se eu falo que o Estado tem o ius puniendi, ou o direito de punir, ele não é o Estado, ou o juiz não é representando o Estado, ele não está ali só para aplicar uma pena. Na verdade, a decisão justa é a decisão que respeita o devido processo legal e que, ao final, respeitando o devido processo legal, contraditório ampla defesa, ele me dá uma decisão ou exerce a jurisdição, absolvendo ou condenando. O Estado ou o juiz não serve para condenar. Tá, professor, mas eu então, diante de crimes como de organização criminosa, tráfico de drogas, eu não tenho outro meio a ser utilizado, então eu posso utilizar o agente infiltrado. Olha, a questão é: o ordenamento jurídico me possibilita a utilização do agente infiltrado. O que eu estou querendo trazer para vocês não é a visão fria da lei seca. O que eu estou querendo é que a gente construa um raciocínio crítico em cima da lei seca. É claro que se a gente estiver fazendo uma prova de concurso público de primeira etapa, de segunda, talvez até de segunda, a gente não tem essa margem deliberativa para criticar. Mas a gente faz uma prova oral ou diante de uma prova da Defensoria Pública, é óbvio que a gente vai ter que ter esse senso de criticar a utilização da agente infiltrado. Então, voltemos. Olha, repare, se o Estado ele tem o ius puniendi, ele tem o direito de aplicar a pena, ele não pode aplicar a pena como bem entender. Ele não pode utilizar de qualquer meio subterfúgio para aplicação de pena. Tá, mas em como que o Estado então vai fazer quando eu não tenho meios para conter essa criminalidade exacerbada, organização criminosa ou tráfico? Gente, problema do Estado. Tô nem aí para o que o Estado tem que fazer para que ele possa utilizar a persecução criminal, desde que ele utilize a persecução criminal de forma a respeitar direitos e garantias fundamentais. Porque se o Estado passa a desrespeitar direitos e garantias fundamentais com a desculpa de que eu não tenho outro meio para que eu possa angariar as provas, a gente vai chegar numa situação complicada. A partir disso, a gente pode até tentar discutir ou trazer a ideia
daquela teoria desenvolvida pelo Jacobs, do direito penal do inimigo. Lembram disso? Olha, para alguns inimigos ou para alguns inimigos do Estado, eu posso agir de qualquer forma, eu posso inclusive desrespeitar alguns direitos e garantias fundamentais, porque para essas pessoas, ou essas pessoas são tão perigosas, que é muito melhor eu preservar o bem-estar social do que os direitos e garantias deles. Isso faz com que a gente incorra em um ordenamento jurídico que a gente não tenha muita noção de onde pisar. É como se a gente estivesse pisando em ovos. O inimigo do momento hoje são aquelas pessoas que praticam crimes em organização criminosa ou tráfico. Mas amanhã a gente pode ter outra tipificação, a gente pode ter inclusão de outros crimes com a possibilidade de utilização de agente infiltrado. Então, a ideia central é que, olha, por mais que eu tenha tipificação legal, por mais que a Lei 2.850 de 2013 venha tipificar a figura do agente infiltrado, será que essa figura do agente infiltrado não desrespeita preceitos constitucionais? E se desrespeita preceitos constitucionais, não, de certa forma não vicia a ideia do devido processo legal? E se vicia a ideia do devido processo legal, pouco importa se o meio é o melhor para que o Estado venha condenar. O que importa é que essa trajetória da persecução criminal, tanto da investigação quanto da fase processual, ela está viciada. E se ela está viciada, não há que se falar em uma decisão justa. E por consequência, se a decisão não é justa, eu tenho que ter a ilegalidade. E se eu decreto a ilegalidade, não adianta eu questionar que o meio é um meio válido, ou que o meio é um meio mais eficaz, desculpa, a palavra certa seria eficaz, que o meio é um meio eficaz, se na verdade ele não está respeitando direitos e garantias fundamentais. Até porque, gente, nós sempre temos que perceber e sempre temos que lembrar que o processo penal ele não serve para condenar. O processo penal ele é um caminho pelo qual o Estado, na figura do juiz, vai exercer a jurisdição e aplicar o direito material. Aplicar o direito material não significa aplicar pena de qualquer forma. A pena pode ser aplicada? Tem a dosimetria da pena? Claro, sim, óbvio, mas desde que eu esteja respeitando direitos e garantias fundamentais. Porque quando eu falo em respeitar direitos e garantias fundamentais, indiretamente eu estou falando do respeito do devido processo legal. Não é assim? Se eu tenho o devido processo legal, fechou, aí sim o Estado vai exercer o ius puniendi da forma que lhe é devida. Então, o que fica pra gente, só para que a gente possa fechar aqui, é a ideia de, sempre que tivermos diante de um instituto, por melhor que o instituto seja no sentido de conseguir a sua função, a gente filtrar de angariar provas, esse instituto ele vai ter que ser analisado pelo viés dos princípios constitucionais, porque os princípios constitucionais, as garantias do acusado, elas não podem ser desrespeitadas. As garantias do acusado, quando desrespeitadas, fazem com que nós não tenhamos o que preceituado no artigo 5º, e não só no artigo 5º, mas de toda aquela parte inicial da Constituição. Isso faz com que eu tenha um desrespeito de direitos fundamentais. E se eu tenho um desrespeito de direitos fundamentais, eu posso vir até, como consequência, desrespeitar os direitos humanos e posso ter a violação dos direitos humanos na órbita internacional. Que é o que acontece, claro, aqui com a gente no Brasil, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né? Eu dei um exemplo do Teixeira de Caso na Corte Europeia de Direitos Humanos, mas nada impede que a gente possa ter um caso parecido com esse na Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde a gente é signatário. Inclusive, o Pacto de San José da Costa Rica, lá no artigo 8º, número 2, letra G, fala da possibilidade da informação ou da não produção de provas contra si. Isso significa dizer, gente, que toda vez que eu tiver a utilização de agente infiltrado e que se eu conseguir demonstrar que eu estou desrespeitando o nemo tenetur na vertente mais específica do direito ao silêncio, eu posso vir assim ter uma condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, é sempre bom a gente lembrar que quando nós estamos falando de jurisdição internacional, quando a gente esgota a jurisdição interna do país, a gente pode vir sim a ser questionado no âmbito internacional. Isso é muito bom. Inclusive, os concursos públicos agora estão adorando cobrar o direito processual penal correlacionado aos direitos humanos, né? Inclusive, a maioria dos editais tem matéria específica de direitos humanos, assim. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenham cortado dessa vez, e é isso. Tem alguém aí? Tem, eu tô vendo subindo. De onde que vocês estão? Coraçãozinho eu tô vendo. Eu acho que a minha internet tá tão ruim que mensagem tá complicado.
né? Mas o coraçãozinho tá. Ei, Ju! Tô com saudade de você até agora. A Ju tava aqui comigo no final de semana, gente. Foi embora. Saudade. Ju do Rio, Fortaleza, Caxambu, Muriaé, Baipendi. Pronto, a galerinha toda aí. Bom, BH, Soane, RSS de BH, não sei quem é, não tá dando nomes. São Paulo, Wagner, abração. Gente, então tá, espero que vocês tenham gostado da aula, da live, né? E depois compartilhe aí, quer ler o livro? Pronto, vou fazer um sorteio rapidinho do livro. E compartilhe e assista novamente. Raquel do Mestre. Ei, Raquel, saudade de você, Kel. E aí, se não conseguirem ver na live, na repescagem, vocês podem ir lá no canal do YouTube que os alunos me forçaram a fazer. E aí, então, estão todos os vídeos lá. Estou tentando postar direto do Periscope para lá, porque daí fica mais fácil, né? Então, lá no YouTube, no canal... Eu falei página, o meu filhado falou... não é página, é canal, mas é porque eu não sou adepto às tecnologias, tá? Mas, de qualquer forma, estão todos os vídeos lá no YouTube. É só acessar que dá pra ver. Bom, adorei encontrar com vocês. Até a próxima, gente. Tchau, espero que tenham gostado. Falou, tchau, tchau.